Pronto, começou aí a gravação. Vamos começar primeiro com as dúvidas da aula do ensino aberto. O que é que vocês tiveram dificuldade de compreender? Assistiram o vídeo? Leram o material? Compreenderam a dinâmica da aula? De começar com uma Assisti não. problematização. Como é, Rayane? Assisti não, vou nem mentir. Não é para mentir, não. Pode falar a verdade. Você pode assistir depois. A gente vai conversar um pouquinho aqui sobre aula aberta e aí você compreende. Tava surtando aqui hoje por causa do TCC. Terminar? Tô só corrigindo as considerações da Lu. Pronto. Então, quem conseguiu compreender, vamos tentar ver quais as principais características do ensino aberto. O que é que vocês conseguiram aprender com relação ao ensino aberto? Primeiro, por que o nome é ensino aberto? Vocês podem falar. Ou escrever. Eu acho que está mais ligado a como o aluno é visto dentro da aula, no caso. Eu li o texto, quando a senhora adicionou lá atrás, eu acho que está com quase um mês. Aí eu tô Não, pegando tá essa isso nota. tudo. Tá aqui na aula passada, Verdade. quando eu perguntei, já tinha lido uma semana antes. Mas pensar como o aluno vai ser dentro daquela aula, como o aluno vai ser visto, as possibilidades e tal. Estou procurando as minhas anotações. Quem mais? Pensar como o aluno vai ser visto dentro da aula. O aluno é o centro da aula, na verdade, a aula tem vamos dizer, uma certa dependência muito grande de como os alunos vão responder às demandas de problematização propostas pelo professor, porque na aula do ensino aberto, a aula ela tem início sempre com a demanda de tarefas. As tarefas são organizadas pelo professor, mas para a organização dessas tarefas pelo professor, ele parte de uma anamnese da turma, né? No início de cada etapa, né, o professor pode estabelecer, ou no início de cada bimestre, ou no início de cada nova unidade temática, ou no início do ano, ou no início do semestre. Então, o importante é que ele estabeleça momentos para que haja essa anamnese com o grupo, que é o que ele vai chamar lá de relação professor-aluno. É o diagnóstico, é o momento de diagnóstico professor-aluno. Então, a aula do ensino aberto, ela parte do princípio de que o aluno é o principal ator do processo de ensino e de aprendizagem. De ensino por conta do professor e de aprendizagem também, não só porque o aluno aprende, mas o professor também aprende nessa relação junto com o aluno e os alunos aprendem com os alunos, né? E aí a aula, ela é desenvolvida a partir da problematização. Eu vou colocar aqui o slide que eu já tinha postado antes para a gente começar com ela. Vou só revisar, não vai dar tempo a gente ver tudo, porque senão eu não entro na crítico... na abordagem cultural. Pronto. Tem muita coisa aberta aqui. Já estão conseguindo visualizar? Já? Ainda não. Abriu agora. Pronto. Deixa eu ver. Pronto. Pronto? Conseguiram? Pronto. E são os principais temas-chave, né, da abordagem do ensino aberto. São 2 livros principais que tratam dessa abordagem: A Concepções Aberta no Ensino da Educação Física e a Educação Física Aberta à Experimentação. Aí são os principais conceitos. Um conceito fundamental é a resolução de problemas na aula, a codecisão e a coparticipação. Codecisão no sentido de que o aluno desenvolve junto com o professor a definição dos temas, né? E a coparticipação, porque há uma participação também na elaboração e na construção das atividades da aula.
E como é que isso acontece? Lá na frente, é uma imagem que mostra bem, né, esse momento da exposição, né, aqui falando um pouco de como é que a proposta foi apresentada pelo alemão Reiner Delbrando, quando ele esteve no Brasil, e foi implementado juntamente com duas universidades brasileiras, né, a Universidade de Santa Maria e da Universidade Federal de Pernambuco, e aí são as duas propostas teóricas que vão fundamentar essa abordagem. A teoria sociológica do interacionismo simbólico, de Blumer, e a teoria libertadora de Paulo Freire. Então, são essas duas abordagens que subsidiam, né, aí o ensino aberto. O principal objetivo da educação física para o ensino aberto é trabalhar o mundo do movimento do aluno. E isso, por exemplo, é muito parecido com a abordagem crítica emancipatória, se a gente for analisar, né? Ela trabalha com a cultura corporal do movimento, a cultura do movimento, quer dizer. E aí a intenção da educação física é dar aos alunos autonomia para que eles desenvolvam as suas capacidades de ação. E da mesma forma que na abordagem crítica emancipatória, que desenvolvia capacidades de ação muito voltadas para a dimensão do esporte, o ensino aberto também. Tanto que vocês podem observar nos exemplos de aula que foram postados lá, tem o handball, tem o basquete, né? Então são aulas que envolvem muito a dimensão do esporte. E eles se preocupam com o esporte, principalmente por ser uma prática corporal, corporal que está instituída, vamos dizer assim, né, como é que a gente pode falar? Com suas regras, com as suas especificidades, mas que dentro da escola ela pode ser modificada, ela pode ser, como é que a gente chama? Adequada à realidade dos alunos e do grupo. E essa é a questão principal, é fazer essa transposição desse esporte de tal modo que ele possa ser vivenciado com os alunos na escola. Deixa eu ver se lá na frente aqui, que são as concepções de ensino são abertas, que é como fala dos conteúdos. Pronto, aqui também é muito parecido com o que a gente viu na abordagem crítica emancipatória, com as capacidades de comunicação que são desenvolvidas por meio do diálogo na aula, em que é muito estimulada a participação do aluno, a capacidade de codecisão e a fluência na capacidade de ação social, que é no sentido de agir em prol da dinâmica social, do desenvolvimento de valores na aula, do respeito, a escuta, a solidariedade, no atendimento, a ajuda em relação aos colegas, no fazer coletivo, no trabalhar colaborativamente, né, com os alunos na aula. Quando o professor inicia a aula, em que ele coloca lá um problema, em que ele leva duas bolas, ele leva uma legenda com regras que devem conter um jogo a ser criado pelo grupo. E aí ele diz, vocês têm essas duas bolas, uma bola de basquete e uma bola de vôlei, ou quaisquer outras bolas, e vocês têm aqui, criar um jogo, e esse jogo tem que comportar 5 participantes de cada lado, esse jogo, a bola tem que passar por todos os participantes do jogo, a pontuação, ela vai ter que ser definida com critérios para cada pontuação diferente, e aí cabe aos alunos montar essa atividade, cabe aos alunos criar cada grupo, os alunos vão se dividir em grupos, prioritariamente a aula, ela tem esse design, né, de divisão de grupos, recebe as tarefas, os alunos pensam numa ação que pode ser feita para executar aquela tarefa, eles depois socializam entre si o que eles discutiram, que aí tem o primeiro momento, eles vão experimentar juntos, só entre o grupo, e depois vão partilhar as suas experiências com os demais grupos. Pensem, por exemplo, na sala de aula, como a gente tem algumas atividades no IEFS, quando vocês fazem, primeiramente, vocês respondem um instrumental, como eu mandei aqui no início dessa disciplina, quando eu perguntei, o que é a abordagem para você, o que você espera da disciplina? Primeiro vocês fazem individual,
Depois eu peço para vocês se reunirem em pequenos grupos. Vocês fazem a síntese, apresentam para todo mundo. Então, na aula do ensino aberto é a mesma coisa, só que isso vai se dar com relação às diversas práticas corporais. Até aí, tudo bem? Okay. Professora, eu tenho uma dúvida. Mas aí, no caso, o conteúdo ele é levado pelo professor, né? O conteúdo da aula é o aluno que vai fazer essa escolha também. Pronto. Como é que é definido o conteúdo? O conteúdo da aula, como eu falei, ele vai ser definido com os alunos. O professor, ele pode levantar alguns temas que ele considera pertinente para aquela realidade, para aquela escola. Mas os alunos também podem propor a partir das experiências e a partir do que eles vivenciam fora da escola. Então, pode ser que o professor, ele tenha alguns caminhos e possibilidades para trabalhar junto com os alunos. Ele apresenta e os alunos podem complementar ou podem também fazer alteração disso. Vejam que lá no início das aulas, quando o professor ele propõe, né, a tematização não, quando ele propõe encontrar os conteúdos da aula, ele pode fazer diferentes dinâmicas, ele pode levar fotos de vários esportes e perguntar o que é que os alunos já conhecem daqueles esportes, ou daquelas danças, ou daquelas ginásticas. Vamos supor, ele pode levar, se ele quer introduzir um conteúdo da ginástica, ele pode levar imagens da ginástica artística, da ginástica para todos, da ginástica rítmica, e aí os alunos vão interagir lá com essas imagens. Ou ele pode mostrar um vídeo sobre essas modalidades de ginástica e perguntar quais delas os alunos já conhecem, quais delas eles já vivenciaram, o que é que eles gostariam de aprender mais sobre aquelas modalidades. Então, pode ser inúmeras formas de fazer a escolha do que vai trabalhar com os alunos. O importante é que sempre seja decidido com os alunos, por isso que se trabalha com a codecisão e com a coparticipação, porque a partir do momento que os alunos escolhem, a responsabilidade de criar as situações de ensino é do professor, mas as situações de ensino, elas só vão acontecer se elas forem criadas de tal modo que promovam a articulação e o engajamento da turma, entendeu? Então, não é um trabalho simples para o professor, é um trabalho complexo, porque ele precisa conhecer o grupo, ele precisa, por exemplo, encontrar mecanismos para dividir esses grupos de tal modo que as lideranças também estejam divididas dentro daquele grupo. A gente sabe que tem aqueles alunos que conseguem elaborar melhor as ideias, aqueles outros alunos que conseguem executar melhor as ideias, aqueles alunos que conseguem explicar melhor as suas ideias para o coletivo. Então, é importante que dentro dos grupos, vocês tenham alunos com essas diversas características. Então, por isso que o professor precisa conhecer muito a turma e esse grupo de alunos, para que em cada grupo tenha o aluno que vai organizar as ações dentro do grupo, o aluno que vai explicar, aquele aluno que vai controlar mais o tempo, aquele aluno, entende? Então, nós vamos ter aí que encontrar diferentes, como é que a gente pode dizer? Diferentes características de alunos, e isso, diferentes papéis que os alunos vão representar também dentro da própria aula. Né? Então, e aí também tem o momento de aprendizagem. Vamos perguntar assim, professor, então os alunos vão criar o jogo lá, aí vão desenvolver a experiência, e aí, a partir dessa observação que o professor faz, do que eles estão apresentando na experimentação, ele vai definir junto com o grupo o que é preciso aprofundar. Então, supondo que os alunos não conseguiram marcar nenhuma pontuação porque não acertavam nem a bola na trave, né, nem a bola na bandeja, por exemplo, ou nem o gol no futebol, ou nem o arremesso, né, no handball. E aí o professor, junto com os alunos, vai definir o que é preciso aprender, né, o que é preciso aprofundar. Vocês querem treinar, vocês querem experimentar mais e aprender melhor como arremessar, os tipos de arremesso, né, ou o chute. Então, eu estou dando exemplos aqui vários, porque, na verdade, a gente não está com uma aula específica na cabeça, né?
pode utilizar. Ou então, na ginástica, a gente quer aprender mais os exercícios de solo, a gente quer aprender mais os exercícios com o aparelho, ou a gente quer aprender mais os exercícios que envolvem, na ginástica lá para todos, equilíbrio, né, as pirâmides. Então, vocês podem, junto com os alunos, ir definindo esses caminhos. A abertura da aula, ela vai depender muito da abertura que o professor tem, para também deixar a sua aula aberta. Porque, na verdade, nós não temos uma formação que vai nos permitir trabalhar de tal modo com esse ensino aberto. Né? Então, a gente não vivenciou uma formação se preparando para isso. Então, ela vai acontecer à medida em que eu também vou me permitindo, lá no final dos slides, eu acho que eu mostrei um pouco isso, na medida em que eu vou me permitindo vivenciar esse ensino aberto. Né? Aqui, ó. Vocês estão vendo de novo? Lá atrás, mais lá na frente. Aqui são os conteúdos são os mesmos. Aqui são as ações do professor, ó, preparar os conteúdos para atender esses objetivos. Uma coisa que eu esqueci no início, que a Esté perguntou, os objetivos, Esté, também é importante que o professor conheça quais são os objetivos que a turma quer também desenvolver. Né? Cada aluno, por exemplo, quando você, vamos imaginar aqui, você teve a sua experiência no SESC, você trabalhou com públicos bem diversos, não foi? Falando para você, porque você foi que fez a pergunta, mas, e porque também tem a tua experiência que você vai poder me ajudar. Então, lá no SESC, você tinha crianças, que era lá do Piuí, da piscina, que qual era o objetivo deles, por exemplo? Ou dos pais, vamos lá. Aprender a nadar. Pronto, o objetivo adaptação. deles adaptação ao meio líquido, sair daquela piscina, em que eles ficam com as mãos no chão e nadando ainda com as mãozinhas lá, pegando no fundo da piscina, para ficar sozinho e ter o, como é que a gente pode dizer, ter o... Autonomia para ficar sozinho na outra piscina. Já ter a autonomia para fazer a respiração, ter o controle dessa respiração, fazer a flutuação, ter o desenvolvimento, né, no meio líquido, ok? Então, esse objetivo é o objetivo da turma, mas é também o seu objetivo como professor, fazer com que os alunos atinjam os objetivos deles. E aí você vai criar situações de ensino que façam com que o aluno atinja o objetivo dele. Então, qual é o seu papel ali naquele momento? É propiciar o maior número de experiências possíveis para aquela turma, a tal ponto que eles consigam experimentar essas sensações diferentes lá no meio líquido para ter condição e ter autonomia para passar para a piscina seguinte, entende? Então, no ensino aberto, você não levaria as aulas todas prontas, você iria construir com eles esses processos, por meio de experimentações. Claro que isso demanda um tempo maior, e como você está lá num local onde muitas vezes, né, exige até um tempo para que eles saiam de um local, de uma piscina para outra, a gente acaba muitas vezes direcionando muito mais, né? Mas aí se a gente vai para outro ambiente lá, no qual tenha as idosas na hidroginástica, qual é o objetivo delas? Ali já é um outro objetivo. Pronto, já é um outro objetivo. Então, consequentemente, a sua intervenção como professora também vai ser para atender os objetivos que você define juntamente com elas. E em sabendo desses objetivos, elas também vão contribuir para que a aula suceda de tal modo a que elas consigam atingir o objetivo delas. Então, na escola, é preciso que os alunos também compreendam e tenham claro o que é que eles querem com a aula de educação física. Eles querem aprender a jogar? Eles querem conhecer mais sobre saúde? Eles querem compreender mais como é que se deu a evolução histórica, por exemplo, das modalidades esportivas. Então, vocês vão definir isso com os alunos. E a partir dessa definição é que vão se traçando aí os objetivos, tanto dos alunos quanto do professor, e as aulas que você vai elaborar as situações de ensino, elas têm que atender esses objetivos, que é o outro complicador. Os objetivos dos alunos são distintos. Então, você tem que também agrupar esses objetivos de tal modo que atenda
aos interesses e à subjetividade dos alunos na aula. Professora, esse processo também é um processo de construção, né? Por exemplo, quando chega uma turma de 6º ano, por exemplo, que nunca teve contato com a educação física na escola. Aí tem aqueles que já conhecem alguma coisa porque jogou na rua, porque estudava em algum lugar que tinha aula, enquanto outras escolas não têm. Esse processo ele tem que ser construído até o momento de eu perceber que a minha aula está dentro da abordagem aberta, que dá para abrir, que dá para participar, que eu conheço o meu aluno. Exatamente, é exatamente isso. Essa construção, ela não dá assim que tu vai entrar na escola e aí, pá, vou mudar tudo. Não dá. Principalmente porque a gente tem, no contexto escolar, uma educação que ela é muito sistematizada, no sentido de o professor elabora e o aluno está ali para receber. Com essas propostas mais críticas, em que há essa participação mais autônoma e ativa do aluno, demanda um certo tempo e conhecimento do grupo, conhecimento da realidade, né? Então, essa construção, ela é uma construção que não se dá de um momento para outro. Ela é uma construção que vai ser bem gradativa. Até pelo modelo de educação que a gente tem, né? Que o aluno não participa do processo de aprendizagem, do que ele vai estar aprendendo. Obrigada, entendi. Exatamente, o aluno ele não sabe nem os objetivos dele. No ensino aberto tem que ficar claro no início, mesmo que eles não saibam ainda elaborar os objetivos, o professor ele vai ajudar na elaboração, com perguntas. Vocês querem aprender a jogar? Querem aprender os fundamentos? Querem aprender as regras? Querem aprender como é que é a arbitragem dessa modalidade? Então, isso vai definir junto com o grupo. O conteúdo do que vai ser desenvolvido, ele não tem um currículo pré-definido, um currículo já que o professor vai lá e aplica. Existem os grandes temas da cultura corporal e o professor vai, a partir desses grandes temas, desenvolver isso junto com os alunos. Algumas problemáticas, né, em relação a isso. A dificuldade em se estabelecer uma progressão, que esse é um dos grandes problemas das abordagens mais críticas, que envolvem autonomia, envolvem participação ativa, codecisão, a dificuldade em se estabelecer um currículo, né, no qual a gente consiga ter, de certo modo, um certo controle, né, então, você não tem como ter o controle desses conteúdos, para esse grupo, não tem como prever essa progressão ou um sentido de continuidade, porque os alunos vão se inserindo nas turmas, então, saiu dessa escola, vai para outra escola, pode ser que ele não tenha esses mesmos conteúdos, né? Então, esse continua sendo um dos grandes problemas dessas abordagens mais críticas, né? Para alguns, para outros enquanto para uns isso é pensado como um problema, para outros é pensado como o lado positivo, né, que é o não ter o professor como aquele que vai ter todas as respostas, que já tem os conteúdos prontos. Então, existe sempre os dois lados, né? A Ivna botou assim: pensando no meu tempo de estudante da educação básica, parecia que os objetivos da aula eram segredo. Pode falar, Ivna, aí, se você quiser. Só comentando mesmo. Sim, pois comenta. Ai, meu Deus. Não, é porque na época quando eu era aluno, né, estudante da educação básica, eu nunca vi os professores falando sobre os objetivos. Então, gente, a partir de hoje, nessa aula, nós temos como objetivo sair dessa aula sabendo isso, a gente desenvolveu isso, e, tipo, nunca tive essa conversa com os meus professores. Mas nem curiosidade? Não. Também não. Não lembro. Te juro, nunca. E aí, professora? Pronto. Eu acho bacana isso que a Ivna falou, porque às vezes a gente estudando aqui, ver aqui é uma coisa, a senhora vai concordar comigo, colocar na prática é outra, né? Sim, com certeza. Isso que ela falou é o que eu penso desde a primeira abordagem. Se você chega para uma aula dessa educação física, educação básica, você vai fazer o básico, jogar a bola e ir, entendeu? Muito difícil trazer manifestação cultural, projeto interdisciplinar. Muito raro encontrar um colégio onde tem um professor de educação física
capacitado tem, mas com todo esse ímpeto, essa liberdade de atuar é meio complicado, né? Mas hoje a gente já tem, sim, Marcos, escolas e professores que fazem esse movimento de transformar a aula de educação física. Ontem mesmo, na aula de educação física no ensino fundamental e médio, a gente trouxe um professor que dialogou com a gente como foi a construção. É claro que ele falou também das dificuldades desse processo, e até mesmo de aceitação pelos demais professores dentro da escola. Quando você tem um professor de educação física numa escola em que ele estabelece essa relação de objetivos com os alunos, em que ele começa a construir, né, juntamente com os alunos, uma sequência do que vai ser desenvolvido, do que vai ser aprendido, quando os alunos começam a interagir, colaborando com a construção dessas aulas, e que eles vão percebendo as mudanças que vão acontecendo, né, no desenvolvimento deles, então isso já faz bastante diferença. Então, não são poucos os professores. O problema é que a gente tem muitos professores que fazem diferente, poucos professores que fazem diferente, e muitos professores que fazem a mesma coisa, e aí a gente parece que muitas vezes não observa que a mudança está acontecendo. O Lucas pediu para falar. Pode falar, Lucas. Não, professora, eu ia falar sobre a aula de ontem, que realmente foi, assim, muito motivadora. E é muito fácil a gente ter um comentário de dizer que a aula de educação física ela nunca vai mudar, o que é quase impossível de mudar. Só que é um trabalho individual, que foi o que o Rafael falou ontem. É um trabalho individual nosso, de nós mudarmos a nossa metodologia, de nós lutarmos contra a maré, de nós... foi uma frase que ele me disse que eu fiquei pensando bastante. Não é o simples fato de querer mudar tudo da noite para o dia, mas é voltar para trás, mudar toda uma metodologia, toda uma cultura e colocar em prática as culturas corretas para o aluno. E que foi algo muito gratificante, que ele disse que numa escola profissionalizante, que é o IFCE lá em Baturité, uma escola técnica, né? E os alunos todos quererem fazer as aulas de educação física independente de tudo que estivesse acontecendo. Então, é a condição do professor mostrar que está ali para o aluno, e não simplesmente achar que a metodologia e que as formas de treinamento, de aula, de tudo que está se planejando, nunca vai dar certo. Se partindo esse pensamento do professor, realmente nunca vai dar certo, porque se o próprio professor, que está ali para ministrar a aula e repassar o conhecimento, acredita negativamente no seu próprio conhecimento e desacredita de tudo que veio construindo, simplesmente os alunos é que não vão acreditar. Se você que está indo lá para colaborar com isso, realmente só mais uma retrospectiva da aula de ontem, que eu acho que deveria ser reproduzida assim 24 horas por dia. E outro aspecto, que aí é um dos fatores mais importantes que vão ser difundidos pela abordagem que a gente vai ver a seguir, que é o currículo cultural, porque o próprio Marcos Neira, ele não chama a abordagem cultural ou abordagem multicultural, né? Ele, na verdade, denomina de currículo. Ele diz que não é só uma forma de abordar a aula de educação física ou a abordagem em si, mas é principalmente a instauração de um currículo, que é mais ou menos o que o Rafael também falou ontem, né? Livna. Falando sobre esse comentário, né, do Lucas, que realmente, quando a gente vai estudar, por exemplo, o Paulo Freire, né, ele fala que educar exige esperança, mas é essa esperança de não sentar e esperar alguma coisa, mas é do verbo de esperançar, de fazer alguma coisa para aquilo que eu espero da educação. Então, é muito interessante a gente levar isso realmente para o nosso dia a dia e para a nossa prática como professor, né? Como professora. Então, acho interessante pensar sobre isso. E aí, uma das principais questões que o Marcos Neira vai falar, que ele já vem desenvolvendo esse trabalho aí desde os anos 2000, né? E foi exatamente que eu acho que foi o Lucas que colocou aqui, o outro Lucas, a Laura, foi o Lucas Brito. Sim, estamos tentando desde os anos 80, mas infelizmente ainda há muita resistência de professores e professoras. E ele vai falar exatamente isso, Lucas, o professor Marcos Garcia Neira.
que o currículo cultural, ele só foi possível porque teve um grupo de professores que acreditou que era possível implementar na escola. E eles partiram, primeiro, de fazer essa mudança na própria prática. Ou seja, eles começam, diferentemente do que ele fala das outras abordagens, que nascem mais da teoria e depois vão para a prática, o que ele fala é que nós primeiro experimentamos em várias escolas e em vários contextos diferentes, e somente depois é que a gente foi começando a sistematizar os caminhos que foram percorridos para que as alterações fossem possíveis. Então, a abordagem cultural, né, ou o currículo cultural, ele nasce do contexto da prática da escola. E aí, a partir do que eles vão vivenciando na escola, das alterações que vão sendo efetivadas, é que vai se construir a teoria cultural, que é o que eles hoje defendem. Então, são 17 anos aí de construção desse currículo cultural, e a gente ainda não conseguiu que esse currículo cultural, né, e aí uma das críticas também, que é realizada, é que ela não conseguiu ainda sair de São Paulo, né, é um currículo cultural que é vivenciado em São Paulo, mas poucas escolas espalhadas pelo país desenvolveram ou difundiram, assim como a abordagem crítico-superadora, ela não saiu de Pernambuco, assim como a abordagem do ensino aberto, ela não saiu de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, assim como a abordagem crítico-emancipatória, ela praticamente só está centralizada em Santa Catarina, né, em Florianópolis. Então, essas abordagens, elas surgem e em pontos específicos, e não conseguiram ainda ganhar, de certo modo, uma expansão, principalmente, um dos fatores é esse: os professores precisam se apropriar, e precisam investir nisso na prática, né? Pode perguntar, Lucas. Professora, a senhora levantou um ponto que é as localizações das abordagens, que elas estão específicas em campos específicos. E com base nessas localidades, como que a senhora avalia o ensino? O ensino nesses locais onde essas abordagens elas são bem presentes, o ensino ele é mais efetivo, ele tem uma qualidade maior, ou ele pode ser comparado com os ensinos tradicionais? Você fala do ensino da educação física ou do ensino na escola como um todo? Da educação física. Pronto. O ensino da educação física, eu vou falar a partir dos relatos e dos trabalhos. Então, os trabalhos que são publicados sobre essas abordagens, eles indicam que há um bom desenvolvimento e uma qualificação da prática e, consequentemente, um envolvimento dos alunos, a participação efetiva e a aprendizagem de conteúdos que em outras escolas os alunos não têm aprendido. Então, eu estou falando a partir dos relatos das pesquisas. E, por exemplo, os relatos da abordagem cultural são inúmeros. Se você entrar no site só do grupo específico do GPF, que é o grupo coordenado pelo professor Marcos Garcia Neira, só de livro, eles vão ter lá uns 17, vamos dizer assim, de 2004 para cá, uns 17 livros que tratam só de experiências de professores, e professores da educação básica, não são professores do ensino superior, ou seja, eles realmente estão escrevendo sobre a prática deles, né? Em Salvador e primeiro em Pernambuco, que era onde Celi Tafarel, ela difundiu, né, a abordagem crítico-superadora, e também na Bahia, que hoje ela também tem uma certa ressonância na Bahia. Então, os estudos também indicam, inclusive, a própria abordagem crítico-superadora, ela foi, como é que se diz? A base do currículo das escolas de Pernambuco. Então, durante os anos 99 até 2006, por exemplo, os currículos de Pernambuco, eles eram adequados a partir da abordagem, na educação física, né, da abordagem crítico-superadora. Então, houve várias pesquisas, inclusive dos mestrandos, doutorandos, indo lá nas escolas, avaliando a aula do professor, indagando os alunos. Então, são pesquisas científicas mesmo, não são só relatos, né? Então, já foi comprovado que as aulas têm
realmente uma qualidade e se tornam práticas diferenciadas, né? A gente vem tentando aqui fazer isso de uma forma muito ainda inicial, com um grupo de, de Eusébio, né? Mas ainda é muito lento, né? Porque ainda falta, e aí eu acho que vocês colocaram uma coisa aqui, que é essa crença realmente do professor, esse desejo, que acho que o Rafael falou um pouco disso ontem, esse desejo realmente também de mudar, de querer fazer uma aula realmente comprometida com o desenvolvimento do aluno, com os pressupostos de uma educação crítica. Então, acho que ainda estamos caminhando para isso, mas eu vejo que uma questão essencial é realmente os professores, que são os principais autores dessas mudanças. É claro que os alunos, eles vão ter que contribuir, mas nós precisamos iniciar esse processo. Isso depende muito dos professores. E aí, depender do trabalho individual, realmente vai demandar um tempo muito maior. Se nós tivéssemos mais grupos de pesquisa, mais grupos contribuindo com a formação continuada dos professores, fora da escola, nós teríamos aí um público já bem maior, desenvolvendo práticas diferenciadas. Eu tenho um grupo de pesquisa, que é o Saberes em Ação, que os professores estão já desenvolvendo pesquisas e trabalhos, pesquisando a própria prática, né? Inclusive professores que são da educação básica, que estão sendo inseridos em outros programas de pós-graduação do país. Mais 2 do nosso grupo acabou de entrar no mestrado profissional em Natal. Então, a gente tem outros que já finalizaram lá no Rio Grande do Norte, finalizaram em São Paulo. Então, a gente tem aí professores que estão começando, mas eu volto a dizer isso, é um trabalho ainda muito pequenininho, muito inicial. Professora, vai, Steph. Ia falar. Dentro dessa ideia da construção do currículo pensado na abordagem, no caso, a gente ainda não enxerga a BNCC como uma abordagem, né? Como pensar o currículo da BNCC... Calma, é porque tem um grilo aqui que a pessoa está surtando. Pensar o currículo... o currículo... pensar a BNCC como um currículo. Adaptaria a abordagem para cima para a BNCC? Entendeu a minha pergunta? Seu microfone está desligado. Pronto, estou tentando entender. Então, você está dizendo assim, a BNCC... Primeiro, a BNCC ela não é um currículo, tá? Ela, quando os professores pegam a BNCC e transformam a BNCC no currículo da escola, ou seja, a partir do que ela está indicando, nós vamos construir o currículo da escola, tá? Um currículo específico para aquela escola. Aí você está perguntando se esse currículo ele pode desenvolver-se a partir de uma abordagem. É isso? Ou se ele em si já é uma abordagem? Porque tipo, a gente não considera a BNCC a abordagem. Porque a gata tá correndo atrás já, então ela tá correndo do bicho. A BNCC, não é uma abordagem. Não. Mas vamos dizer que é o documento que vai reger. Isso, é um documento que vai nortear os conteúdos. Isso, mas aí a gente conseguiria adaptar a abordagem para dentro da BNCC? Sim, porque aí a BNCC ela traz os elementos principais do que a disciplina deve desenvolver. E o como você vai desenvolver isso junto com os alunos é que é a abordagem. Você vai colocar em prática princípios pedagógicos, elementos didáticos para fazer essas aulas acontecerem. Então, a partir dela você pode sim disparar esses outros aspectos. Pois é, a dúvida era essa, porque quando a senhora falou da construção do currículo de Pernambuco, em cima da abordagem, eu disse, mas aí, tá? Porque ela já foi desenvolvida, aquele currículo, porque o currículo, ele envolve avaliação, conteúdos, princípios, envolve os objetos de conhecimento, envolve a condução das aulas, a relação professor-aluno. Então, o currículo ele é muito amplo. E a BNCC, ela traz só os elementos principais. E aí, quando o currículo foi construído, tendo como suporte, assim como o currículo de São Paulo hoje, tem como suporte a abordagem cultural, ou o currículo cultural, em que o professor passa por aqueles momentos de escolher o tema junto com os alunos, né,
tem um momento de ressignificação das práticas, tem um momento de registro e avaliação. Então, esse passo a passo, que é o como vai ser conduzido o ensino e a ação, é que aí entra a abordagem. Tem o Lucas e depois a Laura. Não, professor, foi falar. Elaine, é porque assim, eu vou usar o exemplo da RP porque é o que eu tenho aqui, é o que vai ter para hoje. Na RP a gente fez o planejamento participativo, e aí a gente deixou aberto para os alunos e alunas escolherem os conteúdos que eles gostariam de ver e justificarem a partir das escolhas, né? E a gente está trabalhando com a BNCC, porque a escola, o professor falou, olha, a gente utiliza a BNCC, e aí a gente foi na linha da BNCC. Só que eu percebo que, assim, alguns objetivos são voltados para aquele conteúdo que vai ser trabalhado num determinado nível de ensino, né? Tipo, no 7º ano, 8º ano. E aí tiveram algumas temáticas que os alunos escolheram que não são do ano em que eles estão. Tipo assim, ginástica rítmica no 9º ano, por exemplo. Não é uma temática que é trabalhada no 9º ano, mas a gente está trabalhando. E aí eu percebo que a gente precisa organizar esses objetivos em cima do que eles propuseram e o que a gente pensa que é importante deles trabalharem. Eu acho que fica só complicado por isso, não? Vamos lá. O que a BNCC diz? A BNCC, ela fala que existem alguns objetos de conhecimento dessas unidades temáticas, por exemplo, a unidade temática esporte, tá? Ela diz lá que no 6º ano, o aluno tem que ver esporte de marca, tá? E aí, ela não diz que não pode ter outra coisa. Ela só diz que o aluno, nesse nível de ensino, no ano, ele tem que ter o objeto de conhecimento esporte, ou tem que ter o objeto de conhecimento esporte de marca dentro da unidade temática esporte. Ah, mas ele pode ver também a ginástica? Pode. Contanto que ele não deixe de ver o esporte de marca, contanto que ele não deixe de ver a ginástica de condicionamento, contanto que ele não deixe de ver as lutas, né, contanto que ele não deixe de ver as danças que são as danças urbanas. Então, ele pode incluir outros conteúdos. O importante, que eu vou chamar de conteúdo aqui, porque a gente ainda está se apropriando da linguagem da base, que são objetos de conhecimento, né? Não são conteúdos. Que, na verdade, são conteúdos. Mas é uma terminologia que é diferente e é importante firmar a terminologia. Então, Laura, não é que não pode. Você pode. O que você não pode é deixar de trabalhar aquele conteúdo que é daquele nível de ensino, tá? Mas é importante levar em conta a realidade daqueles alunos. E se aquele conhecimento, talvez, ele não é tão relevante como esse outro que eles querem trabalhar, você apenas informa, você apenas pega uma aula para dizer para eles, informar que aquele conteúdo ali é daquele nível de ensino e que a gente pode aprofundar um pouco mais na frente, que a gente vai dar prioridade a essas questões iniciais que eles trazem, até como uma forma dos alunos terem os seus objetivos também ali contemplados, né, que é o que o planejamento participativo, ele almeja, né, que tanto os objetivos de ensino do professor, quanto os objetivos de ensino dos alunos, eles possam dialogar. Sim. É porque inicialmente eles não tinham escolhido, né? E aí depois a gente mostrou outras possibilidades, e depois que a gente mostrou essas possibilidades, eles escolheram e justificaram. Sim, entendi. E a gente levantou aqui já algumas questões importantes do currículo cultural, né, que é o currículo proposto aí. Eu vou apresentar inicialmente, e aí eu trago depois um vídeo explicando mais detalhadamente. E na aula que vem, como a gente vai trabalhar como é uma aula de cada uma dessas abordagens, quando a gente contemplar como é que a gente diz? Os passos metodológicos de cada uma das aulas nas abordagens, vai ficar mais claro para a gente compreender. O importante, assim, e principal que fique das abordagens, ou como o Marcos Garcia nele fala, dos currículos, é que vocês compreendam os fundamentos,
vocês compreendam os papéis que são estabelecidos na relação professor-aluno, os conteúdos que são disponibilizados, os conceitos fundamentais que essa abordagem precisa para que ela seja desenvolvida dentro da escola, porque quando a gente fala da abordagem desenvolvimentista, eu não posso trabalhar com essa abordagem se eu não estudar sobre os conceitos de desenvolvimento motor, aprendizagem motora, padrões de movimento, se eu não conhecer as características dos alunos com relação aos padrões de movimento de desenvolvimento motor para cada faixa etária, eu não posso, por exemplo, trabalhar com a saúde renovada se eu não trouxer conceitos claros e feitos a uma transposição didática para os níveis de ensino sobre anatomia, fisiologia, sobre como é que se processa e a importância aí do exercício físico para a saúde, quais os benefícios, quais os tipos de exercício físico para trabalhar o desenvolvimento, trabalhar mais os aspectos cardiorrespiratórios, trabalhar com as questões de força, trabalhar, desenvolver a velocidade. Então, eu tenho que ter esses conceitos claros e tenho que saber fundamentar esses conceitos para trabalhar com os alunos. Eu não posso, por exemplo, também trazer a abordagem crítico-emancipatória se eu não souber minimamente como elaborar os arranjos materiais da aula, se eu não souber o que é uma transcendência de limites pela experimentação, se eu não souber propor atividades para o momento da transcendência de limites pela criação, né? Então, esses momentos da aula, esses conceitos precisam ser trazidos à tona para que eu possa implementar minimamente essas abordagens, ou talvez os princípios das abordagens nas aulas. Né? E um aspecto também que é importante é que cada um de nós, quando vai se inserir na prática, leva um tempo se adaptando, incorporando abordagens, né? Não é de um dia para o outro. Inicialmente, a gente vai pela tentativa e pelo erro mesmo. Então, como vocês já conhecem em linhas gerais esses conceitos principais das abordagens, a gente vai para a experimentação, vai para o campo, e vai vivenciando isso junto com os alunos. Por isso que muitos de vocês dizem aqui, que no início a gente vai fazer um misto de uma, de outra, e na verdade, isso acaba acontecendo, até que vocês cheguem em um ponto que tenham também uma autonomia para escolher os próprios caminhos a serem seguidos, né, por cada um e cada uma de vocês, tá? Eu vou só mostrar aqui o início da abordagem cultural, e aí na próxima aula eu finalizo ela assim como eu venho fazendo com as outras. Enquanto a senhora coloca aí, deixa eu tirar outra dúvida, porque hoje o negócio tá difícil. Quando eu falo na dificuldade da progressão, na progressão de conteúdo das aulas, no caso, né, dentro da abordagem, se dá tanto pela escolha quanto pelas problematizações que vão sendo trazidas, como dá, por exemplo... Calma, volta, eu não entendi, que eu estava abrindo aqui, acabei que não entendi, volta. Devagar. Quando fala na dificuldade da progressão das aulas, né, da progressão de conteúdos dentro da educação física. Tá. Isso se dá pela escolha da problemática que vai se repetindo durante as aulas e acaba não indo além, ou se dá entre os anos, no caso, entre sexto e sétimo ano, entre oitavo e nono ano, que não vai dando uma progressão? Os dois. Os dois? Tanto em um quanto em outro, né? Porque você passa a não ter controle. Quando você faz no início de cada semestre, ou do cada ano, como a gente estava falando aí, do planejamento participativo, e se eu não sigo de modo algum, pelo menos em linhas gerais, alguns aspectos, alguns conteúdos ou algumas unidades temáticas para aquele nível de ensino, pode ser que os alunos saiam da escola, por exemplo, sem ver voleibol. Um exemplo. Tá? Ou saiam da escola sem ver como é que se processa, por exemplo, os princípios do treinamento, que é um conceito também importante. Pode ser que veja o mesmo conteúdo em 2 anos diferentes. Exatamente. Isso Só para ter certeza. Isso não vai depender só da questão da progressão na própria disciplina, no próprio
na própria série, mas também na progressão de um ano para o outro. Tá? E a abordagem que para o currículo cultural, isso não é o mais importante. Tá? Para o currículo cultural, o que vai importar é qual é o sentido que os alunos vão atribuir a essas práticas corporais que vão ser realizadas. Quais as representações que eles vão levar dali, muito mais do que se é... Primeiro, porque eles não trabalham com os esportes convencionais, né? Não se trabalha com vôlei, com basquete, com handebol, né? Se trabalha com os próprios elementos da cultura corporal que são e que advêm da realidade na qual os alunos estão inseridos. Eles não privilegiam essas práticas hegemônicas, como o esporte de rendimento, né, o vôlei, o basquete, o handebol, tal qual eles se apresentam, né, instituídos socialmente. Porque para a escola, o que deve ser priorizado não são essas práticas, né? O que deve ser priorizado são exatamente práticas que vão se contrapor a essas práticas hegemônicas. Tá? Então, esse é mais uma aprendizagem significativa, né? Isso, exatamente. E para alguns pode ser também, para muitos, né, professores, até de crítica isso, né? Eles entendem que nós temos, eles precisam ser trabalhados. Então, assim, o currículo cultural, ele busca trabalhar com esses conceitos chaves que estão aí, né? Parte de um currículo pós-crítico, ou seja, ele não é considerado um currículo crítico, e há diferenças entre esse currículo crítico e o currículo pós-crítico, que aí não vou explicar agora, mas eu vou explicar tanto no vídeo quanto tirar as dúvidas na próxima aula. O conceito de conhecimento, ele também é distinto, enquanto as teorias tradicionais e as teorias críticas, elas têm o conhecimento como algo dado, como as teorias tradicionais, por exemplo, o conhecimento é algo dado, que o professor leva e o aluno aprende. O conceito de conhecimento para a teoria crítica é um conceito que ele está dado socialmente e ele vai sendo modificado a partir do desenvolvimento histórico da sociedade, a partir, né, das mudanças sociais que vão acontecendo, o conhecimento também ele vai sendo modificado. Já para o conhecimento, já para o currículo cultural ou para as teorias pós-críticas, o conhecimento ele passa a ser algo elaborado socialmente com aquele grupo no qual as pessoas estão inseridas. Né? Então, são conceitos bem diferentes, assim como o conceito de cultura também é um conceito diferenciado. Então, o conceito de cultura corporal, o conceito de currículo, ele não entende a abordagem como o conceito que a gente está trazendo, então ele chama as abordagens de currículo, traz o conceito de identidade, ou seja, o que é que caracteriza aquele grupo social, é o que a define, né? Então, o conceito de identidade, ele é muito marcante dentro da abordagem do currículo cultural. A dimensão da subjetividade e o multiculturalismo. Então, são fundamentos aí que vão permear essa abordagem. Aqui são algumas imagens que mostram aí exatamente, a gente pode entender, pode ler aqui pelo que esse currículo cultural ele privilegia, né, as práticas do contexto social no qual elas estão inseridas, que é um futebol de várzea, o futebol de rua, o futebol de campo, né, de campinho aí, tal como eles jogam na rua. Por exemplo, a cultura do K-pop, que é uma outra que é trazida pelos alunos para a escola. O maracatu, são práticas que são, digamos, não privilegiadas dentro da escola. A capoeira, o hip hop, o samba, então são práticas não hegemônicas, são práticas que fazem parte do acervo da cultura do local, fazem parte do desenvolvimento social, mas muitas vezes elas são negadas dentro da escola em detrimento de práticas, por exemplo, hegemônicas, como basquete, vôlei, handebol, futsal, certo? Então, aqui são as obras, são só algumas
que podem ser consultadas para conhecer um pouco mais sobre esse currículo cultural, ou seja, sobre a abordagem. Educação física, currículo cultural, educação física, cultural, currículo em ação, e educação física, cultural... Aline, Oi? O teu fone, ele... De novo? Foi. Tava, mas foi só agora ou estava sempre? Não, foi agora. Ah, pronto. Essa parte que você começou a falar sobre as publicações, aí Pronto. baixou. Melhorou? Melhorou. Pronto. Então, eu trouxe aqui 4 principais, mas tem muitas outras, tá? E aí tem aqui o link do site, onde vocês, por exemplo, baixar esses livros. Os livros, eles são gratuitos e eles estão disponíveis lá no site para vocês baixarem. Tá? Aqui que é um resumo mesmo da abordagem, o entendimento do currículo cultural como um movimento com sentido sócio-histórico e político. Os objetivos são conhecer os sistemas de significado de cada cultura por meio das manifestações corporais, ou seja, o que é privilegiado naquela escola pode ser que não seja privilegiado em outra escola. Então, não existe um currículo fixo. O currículo ele é determinado a partir da tematização que é feita em cada local no qual as práticas elas vão ser desenvolvidas. O professor ele é o mediador do ensino e o aluno ele é sujeito ativo e cultural. Os conteúdos são as manifestações da cultura corporal e não são as práticas hegemônicas, não é o esporte, o jogo, a ginástica, a dança, são as práticas que fazem parte daquela realidade, daquela cultura, daquela escola, né? O método é o dialético contextualizado, que eu vou explicar um pouquinho mais na frente. A avaliação, ela também não é uma avaliação da aprendizagem, ela é uma avaliação do processo. Então, não importa o quão o aluno desenvolveu na prática aqueles conteúdos, ou se ele decorou a história daquela modalidade, isso não importa. O que importa é a avaliação do processo, ou seja, como é que o aluno foi construindo, como é que ele saiu do senso comum, digamos, sobre aquela determinada prática e chegou a um saber científico sobre aquela mesma prática. Objeto de estudo da cultura corporal. A gente vai passar por aqui. De novo, professora. Eu vou parar, porque eu soltei ele. Pronto, eu parei. Não, porque a gente vai parar aqui, e aí na próxima aula, eu vou novamente gravar o vídeo sobre essa aula, vou disponibilizar para vocês, e aí na próxima semana a gente continua e apresenta, eu e a Ivna já está fazendo um levantamento das aulas, a gente vai trazer alguns procedimentos de como é que as aulas acontecem em cada uma das abordagens, tá bom? O Lucas perguntou, eu vou tentar responder. Eline, você considera a cultura menos crítica, superadora e emancipatória? Porque, assim, pelo que eu sei, ela está mais ligada a esse conhecimento de diferentes culturas mesmo, né? Lucas, em relação, especificamente, em relação à educação física, eu não acredito que é menos ou é mais. O que eu acho? O que eu vejo? Abordagem crítico-superadora, crítico-emancipatória e aulas abertas, elas trabalham com conteúdos mais palpáveis da educação física, no sentido de que são conteúdos mais hegemônicos, ou seja, mais determinados já socialmente, ou seja, e difundidos socialmente, enquanto que os conteúdos propostos pela abordagem cultural ou pelo currículo cultural, eles podem ser, por exemplo, conteúdos que não são acessados de forma massificada, vamos dizer assim, por todos. E são esses exemplos que eu dei, por exemplo, pode ser que para uma escola o maracatu seja muito importante, e para outra não, pode ser que, por exemplo, o frevo seja mais importante lá para Pernambuco, do que, por exemplo, o samba lá para o Rio de Janeiro, porque quem vai determinar a relevância e a importância desse conteúdo que vai ser trabalhado é o local. Então, a abordagem
do currículo cultural, ele não parte de uma realidade macro, ele parte de uma realidade micro, e vai buscar favorecer a emancipação, vamos dizer assim, daqueles grupos mais excluídos, porque eles lutam pelo viés de um currículo voltado para a justiça curricular, que é um conceito onde, o que é a justiça curricular? É trazer à tona conteúdos não hegemônicos e que não fazem parte do rol das disciplinas escolares, né, mas que são acessados por outras vias pelos alunos, como o jiu-jitsu, a capoeira, né, ou então as práticas indígenas, por exemplo. Então, são práticas, o próprio K-pop, exatamente, né, ou outras mais aí, o funk, por exemplo. Os alunos acessam demais o funk fora da escola, mas dentro da escola, ele praticamente não pode ser acessado, né, porque é coisa de, sei lá, que muitas vezes o próprio, como é que chama, a própria escola, né, descaracteriza ou desqualifica esse conhecimento. Então, é uma prática que não deve entrar, assim como acontece, como você colocou e bem, com a capoeira. Exatamente. E aí, o que eles querem é problematizar mesmo e tentar desnaturalizar. Por que não pode ver funk na escola? Né? Por que as meninas não podem dançar o funk na escola, se fora da escola elas podem dançar? Né? Ou seja, e aí tentar, como é que eles chamam, tem um conceito que eles usam para isso, romper não, é o desconstruir, pronto, é tentar desconstruir e nos fazer entender por que isso nos é negado. E aí o que o jovem muitas vezes vai buscar dentro da escola. Por que eu não posso fazer aqui, eu vivo fazendo fora da escola? Né? Por que eu jogo lá o basquete de rua lá fora e aqui eu não posso jogar o mesmo basquete que eu jogo lá na rua, que é o basquete de 3, que é muito comum, né? Então, é exatamente isso que essa abordagem, ela entende que é mais importante do que praticar pelo praticar, entende? E aí, para ser bem sincera, eu não sei se isso é melhor ou se isso é pior, né? Eu vejo que cada uma tem a sua relevância e tem a sua importância. Eu acho que nem pode ser tanto deixar o aluno de fora, no sentido de que ele tem direito a ter acesso a esses conhecimentos, ou se valorizar somente aquilo que está na cultura local. Tá? Então, eu ainda não tenho uma resposta fechada nesse sentido, do que é melhor, do que é pior. Né? Ok? Professora, a última pergunta que a gente está encerrando, dá tempo ainda? Dá, dentro dessa perspectiva, né? Por exemplo, de apresentar o maracatu é importante aqui na minha região e é importante que o aluno seja visto dentro do currículo cultural. Mas aí eu levo outras discussões, outros tipos de dança para que o aluno conheça, ou o maracatu vai ser o prioritário e vai ser o único que vai ser trabalhado? Boa pergunta. Para o currículo cultural, isso quem vai dizer é a própria realidade do aluno. Se ele não sentir interesse em conhecer outros tipos de dança, vai ficar só no maracatu. O aí, professor, no caso, ele eu não começo tem... com maracatu. Não, mas aí o professor, ele não vai trazer algo que não faça parte daquela realidade se os alunos não tiverem esse interesse. Entendi. Entendeu? Não é um direito, vamos dizer assim, contrapondo ao que a base traz, não é um direito de aprendizagem do aluno. Pois é, porque eu estou pensando na construção do nosso trabalho, que a gente fez em cima da abordagem multicultural, do multiculturalismo, né? Sim, Só que aí agora bombeou aqui a cabeça, porque a gente começou de uma outra forma. Mas eu acho que isso faz parte do processo de construção mesmo. A gente vai aprendendo mesmo também e contrapondo as diferentes teorias, faz parte. A gente pode voltar a conversar sobre isso depois. Então, gente, a gente fica por aqui. Na próxima aula, a gente continua com essa abordagem e vai discutindo um pouquinho mais, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima aula. Fiquem